Esse é o Northrop Grumman B-2 Spirit, simplesmente o avião mais caro do mundo, cuja unidade sai a um preço de 2 bilhões de dólares, incluindo as peças sobressalentes. De facto, o programa de construção do B-2 foi um dos programas mais complexos e caros de toda a história, tendo custado pouco mais de 45 bilhões de dólares, quase 2 vezes o que custou o programa Apollo, que tinha por objetivo levar o homem à Lua. Mas para além do seu formato atípico, você notou algo de diferente nele? Esse avião não tem fuselagem e nem estabilizadores de cauda, que é aquela asa na vertical que se encontra basicamente em todos os aviões. E como a física muito bem nos ensina, um avião não pode voar sem um estabilizador de cauda, e temos 2 grandes acidentes envolvendo a perda total desse componente. O voo 587 da American Airlines, em que devido a sucessivos e exagerados movimentos do piloto na atuação do estabilizador de cauda, este acabou arrancado em pleno voo, e a aeronave imediatamente iniciou um rápido mergulho em direção ao solo. E o voo 123 da Japan Airlines, em que devido a um erro de manutenção na parede antepara, esta acabou explodindo em pleno voo, levando consigo uma boa parte do estabilizador de cauda. A aeronave ficou extremamente incontrolável e, embora os esforços dos pilotos, acabou colidindo com uma montanha. Mas como podemos ver, o B-2 Spirit não só decola, mas voa perfeitamente, mesmo sem ter um estabilizador de cauda. Mas como seus projetistas conseguiram isso? Na década de 60, graças aos trabalhos extremamente complexos relacionados com a física das ondas de radar, propostas pelo físico e matemático soviético Pyotr Ufimtsev, conceitos como o cilindro finito com bases planas, o cone finito, o paraboloide finito, o fio fino finito e a placa plana finita já eram muito bem explorados, principalmente com aplicações voltadas para a área militar, especialmente para a área furtiva, aquela na qual objetos de grandes dimensões, como um Boeing 737 ou mesmo um Boeing 747, poderiam teoricamente aparecer na tela dos radares mais avançados do mundo em tamanhos muito reduzidos, como as de um pequeno passarinho ou até mesmo de um insecto. E isso ficou provado com o bombardeiro super secreto Lockheed F-117 Nighthawk, um avião de 20 metros e pouco mais de 13 toneladas, mas que possui um radar cross-section de apenas 0,001 metro quadrado. Ou seja, ele aparece na tela dos radares em tamanhos como as de um pequeno passarinho, mesmo sendo um avião de 20 metros. E foi seguindo esses mesmos princípios que o B-2 Spirit foi pensado. Mas o B-2 estava sendo projetado para ser o principal bombardeiro dos Estados Unidos. Ou seja, ele tinha de ser um bombardeiro muito maior e muito mais capaz. Mas deveria obrigatoriamente ser muito mais invisível que o F-117, beirando a escala de um insecto na tela dos radares mais avançados do mundo. E isso forçou os engenheiros da Northrop Grumman a escolherem o design de asa voadora, um design muito mais sutil e discreto, em que a fuselagem do avião seria uma continuação natural das asas e não incluiria estabilizadores de cauda, já que essas superfícies aumentam muito a visibilidade do avião perante os radares. Mas isso se revelou ser uma tarefa extremamente complexa e criou uma dezena de outros problemas, dentre os quais o principal deles é que a aeronave seria altamente e terrivelmente instável durante o voo, já que os estabilizadores de cauda são uma peça extremamente importante para o voo estável de qualquer aeronave, estando presente desde os caças, jatos particulares até aviões de transporte comercial de passageiros. Mas então como os engenheiros conseguiram tornar o B-2 Spirit num avião perfeitamente estável, mesmo sem os estabilizadores de cauda? A resposta para essa pergunta encontramos na parte traseira das pontas de ambas asas do B-2 Spirit, em que, se repararmos bem, durante o voo dá para ver que há umas superfícies que estão constantemente semiabertas durante todo o voo. Essas superfícies são chamadas de split rudders, e são elas as responsáveis por garantir toda a estabilidade do B-2 durante o voo. Mas para entendermos como elas realmente funcionam, precisamos primeiro entender como ocorre a estabilização de um avião convencional. Em um avião convencional, existem 3 conjuntos de asas, começando pelas principais, que são também as maiores e que se localizam no centro do avião. Estas, para além de garantirem a sustentação, que é a força que mantém o avião voando, elas também carregam a maior parte do peso de todo o avião durante o voo, justamente por estarem no centro do avião, criando uma simetria de forças nas pontas de cada asa. Com a ação dos ailerons, o avião consegue fazer movimentos de rolagem no eixo longitudinal. Mas digamos que o nariz estivesse mais pesado em relação à cauda. Essa tendência não terá como ser anulada, já que as asas no centro não conseguem gerar nenhuma força para contratuar nessa tendência. E é aí que entram as asas traseiras, também chamadas de estabilizadores horizontais. Essas asas, para além de carregarem uma pequena porção do peso da aeronave, a ação dos elevadores que se encontram na parte traseira em cada asa permite que o avião faça movimentos de arfagem.
ou seja, movimentos de subida e descida do nariz no eixo lateral. Mas ainda assim, o avião ainda é instável no eixo vertical. Se um vento lateral o atingir na cauda, a aeronave terá uma tendência de derrapar ou guinar, como é conhecido esse movimento. E é aí que entra o estabilizador vertical, que é essa asa que se encontra em pé na cauda. Ela age estabilizando o avião no eixo vertical, impedindo que forças que atinjam o avião, vindas pela lateral, como o vento, façam com que o avião derrape ou guine. Mas como o B2 Spirit não tem estabilizador na vertical, ele seria instável no eixo vertical e teria naturalmente uma tendência de guinar ou derrapar para qualquer um dos lados. Para evitar isso, o B2 se baseia em um princípio chamado Differential Drag, ou arrasto diferencial, em que o arrasto gerado por uma das asas pode ser aumentado ou reduzido para manter o avião estabilizado. Caso as dezenas de computadores e sistemas dedicados identifiquem que o avião está se desequilibrando para qualquer um dos lados. E o componente que é responsável por realizar esse trabalho são os split rudders, que se encontram nas pontas de cada asa. Esses split rudders são um conjunto de duas superfícies em que uma abre para cima e a outra para baixo, podendo chegar a um ângulo máximo próximo a 90 graus. E elas são a peça mais crítica e mais importante do B2 Spirit, em termos de segurança e estabilidade durante o voo. Porque sem elas, o B2 não consegue se manter voando de forma estável. E elas funcionam da seguinte maneira. Assim que os computadores detectam que o B2 está se desequilibrando, como por exemplo uma tendência de guinada para a direita, os computadores imediatamente abrem esses split rudders da asa esquerda, aumentando muito o arrasto produzido nessa asa em relação à outra asa que está com os split rudders quase fechados, trazendo o avião de volta para o seu equilíbrio. E se o avião estiver com uma tendência de guinada para a esquerda, os computadores imediatamente abrem os split rudders da asa direita, aumentando o arrasto dela e trazendo o avião de volta para o seu equilíbrio. E isso é feito de forma totalmente autônoma, milhares de vezes durante o voo, sem mesmo que os pilotos se apercebam que essas correções estão ocorrendo. E durante os pousos de decolagens, esses split rudders desempenham um papel ainda mais importante. Devido à baixa velocidade da aeronave e ao baixo fluxo de ar sobre as asas nesses momentos, eles devem estar muito mais abertos para gerarem um arrasto significativo para manter a aeronave estável, como dá para ver no vídeo. E após o pouso, eles são totalmente abertos, passando a funcionar como travões aerodinâmicos, auxiliando na frenagem da aeronave junto com os travões nas rodas. Mas como o B2 Spirit é um avião extremamente avançado, há um segundo sistema que funciona em simultâneo com os split rudders, que é o sistema de assimetria de potência dos 4 motores do B2 Spirit. Ele segue basicamente o mesmo princípio, porém recorrendo à potência dos 4 motores. Então assim que o B2 começa a guinar para a direita, os motores da asa direita são desacelerados a uma potência menor que os da esquerda, ajudando a trazer o avião de volta para o seu equilíbrio. E se estiver a guinar para a esquerda, os motores da asa esquerda são desacelerados a uma potência menor que os da direita, ajudando o avião a retornar ao seu equilíbrio. E esse sistema também é usado durante as curvas, seguindo o mesmo princípio. E esse sistema desempenha um papel crucial durante as missões do B2 Spirit, já que a abertura dos split rudders aumenta muito a visibilidade do B2 perante os radares. E é por esse motivo que quando o B2 está em missão, a ação dos split rudders é limitada, tendo o ângulo máximo de abertura bastante reduzido. Ok, mas e para curvas? Como o B2 Spirit faz? Novamente, a resposta encontra-se na traseira dele. Para curvar, o B2 conta com os chamados elevons, que é uma mistura de elevadores e ailerons. São 6 elevons no B2 Spirit, 3 em cada asa. Mas ao que tudo indica, apenas os elevons mais próximos do centro do avião em cada asa é que são usados em curvas fechadas, como dá para ver nesse vídeo. Como a curva é para a direita, o elevon da asa direita é que levanta, enquanto que o da esquerda abaixa. E se fosse uma curva para a esquerda, ocorreria ao contrário. E para ver como esses sistemas se complementam e agem em conjunto, no exato momento em que a curva é comandada, o elevon levanta e ao mesmo tempo os split rudders da mesma asa se abrem, ajudando na estabilização do avião durante a curva. Isso ao mesmo tempo em que provavelmente os motores da asa esquerda são desacelerados um pouco em relação aos da direita. Esses sistemas são tão incríveis, tão complexos, funcionam tão bem e desempenham um papel tão crítico para o voo do B2 que se eles deixassem de funcionar em pleno voo, ocasionariam a queda imediata do B2 Spirit. De lembrar que eu só arranhei a superfície de tudo que se tem para falar sobre a estabilidade do B2 Spirit. Até porque muita coisa não é do conhecimento público ou é altamente secreto.